Hoje é dia 20 de maio de 2025 e este é o episódio 348 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e hoje tenho o Kei para pois, é uma coisa. Como acabaste de insultar toda a cultura maori com essa pronúncia. Ainda bem. O que é feito de ti? Tivemos aqui a ouvir um bocadinho as tuas peripécias pessoais no YouTube, mas o que é feito de ti tecnologicamente falando? Bem, primeiro, o meu nome hoje é Kairopara Oterangi, que quer dizer viajante das estrelas em maori. Queria deixar a minha saudação muito especial a todos os que nos ouvem. Tēnā koutou e ohoara ahere, quer dizer boa noite, amigos viajantes. Pronto, é para todos os maoris que nos ouvem. Para todos os maoris que nos ouvem nos antípodas do mundo, portanto, em direto da Nova Zelândia. Eu tenho a certeza que nós temos pelo menos 2 ouvintes na Nova Zelândia. Pronto. Provavelmente imigrantes portugueses. Mas se estiverem maori a ouvir-nos, peço imensa desculpa por ter assassinado uma cultura e uma língua milenar com a minha pronúncia da treta. Pronto. O que é que andei a fazer ultimamente? Ora, na semana passada não tivemos episódio porque tu estiveste a laurear a Covid e eu estive com uns problemas de saúde manhosos que me deixaram um bocado de rastos. Ainda estou um bocado a ressacar. Depois tivemos um fim de semana interessantíssimo em que eu tive de tomar comprimidos antidepressivos para ver se arrebitava. E saí de lá ainda mais motivado para promover o software livre e os formatos abertos e os direitos digitais, que isto daqui para a frente vai ser ainda mais complicado de fazer, mas tem de ser. Ou como diria o nosso grande ideólogo Nemec, try, que é o que ele diz na primeira temporada do Andor. E portanto, andei a explorar esta semana coisas que me levantaram as orelhas, nomeadamente, tu sabes que, e eu já tinha falado contigo na semana passada sobre isso, eu ando à procura da melhor opção para um leitor de livros eletrónicos e ando a ver coisas em segunda mão, nomeadamente das marcas Kobo e Cervantes, da BQ. E estou a ver se consigo assegurar a compatibilidade tanto de um como do outro com o CoReader. Eu sei que os Kobo, com um bocadinho de habilidade, tu podes montar o CoReader em paralelo com o sistema operativo do Kobo para poderes ter uma aplicação de leitura de livros eletrónicos de software livre, catita e bem fornecida de opções. Em relação a Cervantes também é possível, mas é preciso muito mais habilidade, porque é preciso manigâncias como fazer a reinstalação do sistema operativo original, carregar, como é que se diz firmware em português? Agora não me lembro. É firmware. Não, há uma expressão, eu descobri há pouco tempo uma expressão para firmware, mas agora não me ocorre. E é um bocadinho mais manhoso. E depois sincronizar essas coisas todas com o Calibre a partir do computador de secretária, não é? Tens lá a tua coleção de livros, ligas aquilo, transferes, etc. E o Calibre, inclusivamente, estive a ler alguma documentação, é possível, no teu computador, ou noutro aparelho qualquer, criares um servidor de Calibre, ao qual tu acedes através do navegador do leitor de livros eletrónicos, e sincronizas os livros a partir daí, que é uma opção muito interessante. Não é assim a coisa mais amigável do mundo para quem não percebe nada do assunto, mas eu acho que me consigo desenrascar. É fácil o suficiente. Sim. E ando a estudar essas hipóteses todas para decidir que aparelho é que eu vou arranjar para poder fazer isso. Tenho de decidir com base no que é que será mais fácil de fazer. Até podes ler os livros no próprio navegador. Sim, mas... Claro, mas a interface não é tão boa, mas já estou a dizer, é só para que as pessoas que me estão a ouvir saibam que essa opção existe. Sim, até porque o formato EPUB é basicamente HTML com os pozinhos, ou HTML embrulhado num pacote com umas coisinhas a mais. Mas estive à conta disso a explorar outra coisa, porque esta semana participei numa ação
na minha biblioteca municipal. E estive a falar com outras pessoas sobre o espólio da biblioteca. E a biblioteca já aderiu à rede BiblioLED. E fui explorar o site da BiblioLED para conhecer melhor o programa, como é que tu fazes para descarregar livros e isso tudo. E ainda é uma opção que eu estou a estudar em detalhe. Eu não me quero alongar muito sobre isso neste episódio porque eu preciso de saber mais e de pesquisar mais, mas pode-se dizer-te desde já que, tendo analisado assim superficialmente as opções e os termos de utilização do BiblioLED e as opções que são oferecidas, estou um bocadinho de pé atrás. Sim, também eu. E perguntam vocês, como assim estás um bocadinho de pé atrás? Estou um bocadinho de pé atrás porque o BiblioLED supõe que tu te inscrevas, quando te queres inscrever em linha no site da coisa, tens que escolher a rede de bibliotecas local que tu costumas frequentar. O que me parece normal. Não, a mim parece-me imbecil porque isto é uma coisa online e portanto não devia ser assim. Sim, em princípio tu deverias poder requisitar livros de qualquer biblioteca nacional, de qualquer zona do país. Faz todo sentido, não é um depositório em linha, não faz sentido que esteja restringido a uma localização geográfica. Mas pronto, mas porque tu estás inscrito numa biblioteca local e tens um número de leitor e não sei o quê, parece-me lógico porque tu, a partir da tua biblioteca local, depois podes pedir livros de outras bibliotecas de outras zonas do país, ou pelo menos em teoria isso devia ser possível, certo? E não sei se é assim, senão já não estou inscrito em biblioteca há muito tempo, mas acho estúpido reproduzir no mundo digital as restrições do mundo físico sem nenhuma boa razão para isso. Aí está. Não. Aí está o meu ponto de contenção com essa coisa toda. E não é só isso. Quando tu dizes que não há uma boa razão para isso, não quer dizer que não haja uma razão para isso. E a razão para isso é a escassez artificial criada pelo monopólio das editoras que não querem que os livros sejam distribuídos assim a trouxa-mocho por aí fora. Aliás, as editoras tentaram impedir a existência do BiblioLED. Exatamente. E quando o permitiram, foi sempre com restrições para limitar o seu escopo, ok? Bom, isso é a primeira parte. Segundo, para me inscrever em linha, eu tenho de fazer a autenticação com o cartão de cidadão naquele sistema do .gov, ok? Que contém as minhas informações de cidadão, enfim, o bilhete de identidade, número contribuinte, aquela coisa toda. Ora, isto começa-me a levantar já uma série de questões. Para que precisa a biblioteca a quem eu vou requisitar livros que têm um prazo de expiração, um prazo de validade de leitura e de acesso por causa das licenças de DRM e LCP, qualquer coisa, LCPL, para que precisam eles da minha identidade especificamente? Não percebo. 2. Quem é que me garante a confidencialidade dos dados do meu histórico de leitura? E as pessoas que estão lá em casa podem estar a perguntar assim, e tal, eu não tenho nada a esconder, não tenho nada a temer. A mim não me preocupa que as pessoas saibam o que é que eu ando a ler. Sim, hoje em dia, que ainda vives em democracia, mas será por pouco tempo. Estás à vontade para ler os livros que te apetece. Mas, em alguns países, como na Hungria ou nos Estados Unidos, há pessoas que já sofrem dissabores por levantar certos livros em certas bibliotecas. Nada nos garante que no futuro, se um dia o regime vira para outra coisa qualquer, eles vão ver o teu histórico de leituras de há 10 anos atrás e dizem, olha, você andou a ler este livro aqui não é do nosso gosto. Espera aí, tu disseste há 10 anos atrás? Sim, de facto, de há 10 anos, sim, ok. Pleonasmo. É daquelas armadilhas em que um gajo cai logo na língua portuguesa. Eu faço muito esse erro, por acaso. Eu também, mas só porque foi para testear. Sim, não, ainda bem que me chamaste a atenção porque eu cometo esse erro tantas vezes que nem dou por ele. Mas imagina que o novo regime, vamos imaginar uma quarta república liderada por um senhor que sofre de problemas do esófago, sim, diz assim, este livro aqui que você andou a ler, nós não gostamos deste livro e não gostamos das pessoas que leem estes livros e portanto ficamos aqui já com uma fichazinha que é para não estar mais em parvo. É chato. E eu acredito que as pessoas que montaram o sistema dizem assim, não, mas os dados são confidenciais, não há armazenamento histórico, não há perigo dos dados vazarem.
há sempre perigo dos dados vazarem. E quando se trata de meios eletrónicos, tu não tens controlo sobre para onde é que os teus dados vão. É que quando se trata de uma biblioteca local em que tu assinas um papel ou levantas um livro e eles têm lá o teu número de leitor e preenches uma fichinha ou coisa assim, aquilo fica ali localizado. Mas no caso de uma base de dados digital, nunca sabes onde é que aquilo vai parar. Segundo, outra coisa que me irrita no BiblioLED, estás muito dependente de lojas de aplicações da Google para instalares a aplicação do BiblioLED. E estás dependente das licenças da Adobe, que emitem as licenças para tu poderes ler o livro não estás, com não. DRM. Não estás, não. Explica-me lá melhor isso. Está um bocado enterrado no site, mas não precisas nem da loja, das lojas da Google e da Apple, nem de coisas da Adobe. Mas já não me lembro dos detalhes, mas está um bocado enterrado lá no site. É uma questão de procurares um bocadinho melhor. Sim, eu já discuti esta questão com outras pessoas, alguns membros da D3 e da Ansol, e estive a ver discussões passadas, estive a reler essas coisas, e ainda estou a pesquisar, portanto não tomem nada do que eu estou a dizer como conclusões definitivas, são as minhas primeiras pesquisas, e eu sei que é possível que se possam quebrar DRM para fins legais, nomeadamente quando tu adquires uma obra para uso pessoal, coisas assim. Mas é nebuloso e é confuso assim. E eu não estou certo de ter entendido tudo. Não é a mesma coisa. Não é disso que eu estava a falar sequer. Mas o que acontece não é exatamente isso, embora na prática seja mais ou menos. O que acontece é que em Portugal a definição daquilo que é o DRM implica que não seja algo que impeça utilizações legais. Portanto, se implicar, se poder ser usado para limitar utilizações legais, não é DRM e, portanto, podes quebrar. Ok, pronto. Fico mais esclarecido. Mas é mas ainda assim, o que eu estou a dizer sobre a utilização do BiblioLED não tem nada a ver com quebrar, que seja o que for. Sim, porque o sistema de BiblioLED o que pressupõe é que tu possas descarregar um livro que te é emprestado pela biblioteca, um livro digital, que te é emprestado temporariamente e que vem com uma licença DRM ou LCPL, que tem um prazo de validade, ou seja, eu creio que são 21 dias, se não estou enganado. Se não portanto, seja. Podes ler o livro durante aquele período, ao fim do qual o livro fica bloqueado e já não consegues ler. O que, enfim, parece-me que é uma espécie de simulação digital do que acontece no mundo real quando tu vais buscar um livro à biblioteca, levas para casa e depois devolves, certo? Yeah. E o que eles querem impedir é que nós tenhamos fotocópias do livro, basicamente, com essas licenças de DRM. Sim, o que é em si ilegal, mas pronto. Aquilo que me chateia de facto é, sobretudo, e para terminar, o registro dos hábitos de leitura, que eu não sei se é feito ou não, e se é armazenado e onde e por quem, e se há o risco de vazar, e sobretudo a história de associar o meu cartão de cidadão aos meus pedidos de livros. Não faz-me sentido para mim, porque eu julgo que bastaria que tu, por exemplo, se identificasses com um simples endereço de correio eletrónico para criares uma conta e descarregares os livros, sem necessidade de teres associado um cartão de cidadão ou um número de bilhete de identidade, o contribuinte, etc, etc. Não faz sentido. Porquê esta restrição? Porque tem a ver com replicar a natureza física no digital. Pois, é que eu percebo perfeitamente que uma biblioteca te peça os teus dados para fazer uma ficha quando tu levas um livro físico para casa, porque és responsável pelo bom estado do livro. E se tu desapareces com o livro ou o danificas, és responsabilizado por isso e tens de compensar essa perda de alguma maneira, nem que seja comprar um livro novo ou compensar a perda do livro, etc. Mas um livro eletrónico com prazo de validade não faz sentido nenhum. Sim, a forma mais fácil de fazer isso nem era com dados, era ter um depósito que era devolvido quando devolvias o livro, mas pronto. Mas cuidado, porque essa história do depósito implica
pode vedar o acesso a pessoas Depende que do têm valor. poucas... Depende do valor. Eu acho que pagar para ter acesso a bens culturais, mesmo que seja dessa forma, é uma barreira à entrada. Sobretudo às pessoas que têm muito poucos recursos. Sim, mas isso pode-se financiar. Quando o valor é muito baixo e é apenas simbólico, Mas não é para ser simbólico. Nem sequer protege das perdas. Sim, mas aqui há formas do Estado financiar o acesso e assim a pessoa tinha com menos posses obtinha o financiamento do Estado e tinha dinheiro para o depósito e o valor era sempre devolvido e ela tinha sempre o valor e podia sempre utilizá-lo. Uma caução, é isso? Sim, uma caução, sim. Bom, há maneiras melhores de fazer as coisas. Eu não entendo porque é que nós não podemos requisitar livros eletrónicos de maneira anónima. Não faz sentido nenhum não o fazer. Pois, até por cima livros que são bloqueados ao fim de algum tempo, não há necessidade nenhuma de associar uma identidade àqueles livros. Sim. Já agora, a mim faz-me confusão que se utilize para um software um bocado obscuro para poderes ler o livro, em vez de utilizar o software mais popular que existe para isto, que é o Calibre. Mas pronto, sim, é uma outra crítica que eu faço. Outro engulho. Mais uma vez, o Estado a não optar por software livre e formatos abertos e standards abertos. Eles oferecem como escolha uma aplicação que é software livre. Como escolha? Sim. É uma das várias opções que eles têm lá, alguns enterradas no site. Não me lembro do nome. É o Thorium, acho eu. Para quem não conhece, o Thorium é como é Thorio em inglês, portanto Thorium. O logotipo daquilo é um T e um H com um fundo azul. Sim, é a aplicação de software livre para leitura de livros eletrónicos. Já descarreguei e instalei no Ubuntu, não consigo pôr aquilo a funcionar, não sei porquê. É um pacote Flatpak. Coisas que me aconteceram também na semana passada, aliás, que foram uma estranha coincidência. Pouco depois de ter ido para o ar um dos episódios da Voz dos Direitos Digitais em que eu me queixava que a CNPD não respondia ao meu pedido de esclarecimento sobre quem é que tinha acesso aos meus dados das finanças, eis que a CNPD mandou um e-mail a responder, uma resposta até relativamente longa, a dizer que não são eles que tratam desse problema, é uma outra comissão qualquer, que não me recordo o nome. Não é estranho? Alguém na CNPD anda a ouvir aqueles episódios? Também me parece que sim. Isso é inequívoco, na minha opinião. Mas enfim, mistérios. Mas pronto. Mistérios. Então, e tu o que é que andaste a fazer? Eu tenho uma vaga ideia, mas não vou dizer nada, porque eu sei que tu gostas muito da tua privacidade e... Exatamente. E depois já todos aqueles problemas legais. Eu tive de férias e ainda a caminho do meu local de férias, eu deixei cair o meu Fairphone 4 no chão, de ecrã para baixo. Isto significa que ele partiu-se. Só um esclarecimento. O local onde fosses passar férias era um local com uma certa altitude, não era? Não confirmo nem desminto, muito pelo contrário. Eu quero saber a altitude da qual o telefone caiu. Isto foi uns centímetros, porque eu estava no bomba de gasolina. Consegue-se ver aí na imagem da webcam. Vocês não estão a ver, mas eu faço uma descrição para os nossos ouvintes invisuais. Neste momento o Diogo Constantino está-me a mostrar o ecrã do Fairphone 4 completamente destruído e agora também fiquei a saber que ele tem uma câmara Logitech daquelas de 1080p pelo reflexo do vidro. 4K? Ulala, isto acha dinheiro, não é? Depois, toda a gente a queixar-se da crise e é logo câmaras de 4K. Sim. Mas é verdade que a câmara é muito boa, porque eu consigo ver cada cabelo individual do Diogo Constantino e não são muitos. Verdade. É verdade. E não são muitos e não são grandes. Isso foi o que ela disse. Bom. Mas pronto, partiu-se ali no cantinho e dá para perceber, acho eu. Mas o ecrã funciona? Dá para tocar? Funciona, dá para interagir? Então estás-te a queixar que é imensa gente com telefones piores. Sim. O que se quebrou foi a proteção de vidro, aquilo que eles chamam o Gorilla Glass, que está mesmo por cima do ecrã. O ecrã em si está inteiro. E pronto, mas já encomendei outro ecrã e vou agora pôr a teste a capacidade de reparar facilmente um Fairphone 4
É facílimo, já o fiz várias vezes. Mas aquilo que tu tiveste em férias foi chamado momento Harambe. Peixe santinho. E perguntam vocês, o que é um momento Harambe? O que é um momento coisa? Mataste um gorila. Foi o que tu fizeste. O ecrã ficou completamente pulverizado. Quem não sabe, ficou, sabe. Então, completamente, ficou um quentinho. Quem não sabe, vai ao metamotor de busca da Associação de Direitos Digitais e pesquise por Harambe. E há toda uma mitologia à volta desse gorila, que foi o início das calamidades que atingiram a humanidade desde há alguns anos. Portanto, pesquisem. Aconteceu isto, aconteceu também devido à farta vegetação, como é que eu ia dizer, à falta de cobertura de rede de telemóvel. Eu tive praticamente perdido, praticamente porque eu tinha o Nave e tinha mapas offline. Não fosse o Nave e eu encontrava-me perdido e não estava aqui hoje. Ou seja, o Marcos Costales e a comunidade de software livre salvou-te a vida. Exatamente. Infelizmente para este podcast. E já agora, a pergunta que todos queremos fazer, quem é o teu operador? E porquê é que tu não tinhas rede? Mas ali ninguém tinha rede. Era Vodafone? Não, claro que não sou doido. Mas ali ninguém tem rede naquele sítio. Foi um momento interessante. E pronto, de aventuras para mim foi isto. Andei perdido. Não foi na Amazónia, mas foi num local inóspito. Vamos à nossa agenda? Vamos então à nossa agenda. Caraças, não tenho aqui o meu... Espera um bocadinho. Espera. Não, calma. E calma, vamos fazer isto como deve ser. Eu vou-me levantar só um instante, vou buscar o instrumento, o separador e já faço. Meu Deus. Minha gente, peço desculpa por este momento. Ai, Jesus. Agenda. Já está. Ora, na próxima terça-feira, como todas as terças-feiras, às 20h30, aliás, das 20h30 às 23h30, é o dia aberto no LCD Porto. O separador foi tão bom que tu até te engasgaste. É o dia de laboratório aberto, Open Lab, no LCD, no Porto. E o que é o LCD? O LCD é um makerspace, onde acontecem os encontros de comunidades de tecnologias livres, mas tem outras atividades, inclusive este laboratório aberto, às terças-feiras. E o que é que vocês podem fazer lá? Olha, podem desenvolver projetos de fabricação digital, com eletrónica IoT, fabricação em geral, podem prototipar dispositivos, e o que é que vocês pagam para fazer isto? Nada. O objetivo é partilhar conhecimento, reduzir as barreiras à divulgação do conhecimento e podem ir, têm lá gente para vos ajudar e podem falar em português ou em inglês e apareçam. Depois disso, no próximo sábado, dia 24, vai haver o Home Assistant Community Day. É um encontro global da comunidade de Home Assistant que vai ter eventos, 3 eventos em Lisboa. Em Lisboa não, em Portugal. Que é quase a mesma coisa, mas pronto. Que horror! Não se diz uma coisa dessas. Toda a gente sabe que o centro de Portugal é Coimbra. Porque Coimbra tem o complexo de inferioridade do Porto e o complexo de superioridade de Lisboa na mesma cidade. Pronto. E um urbanismo pavoroso, que é uma metáfora do país. Pois. Há 3 eventos em Portugal, um em Aveiro, outro no Porto e outro em Lisboa. No Porto vai ser no LCD, em Lisboa vai ser no MIL e promovido pelo Centro Linux, enquanto no Porto é promovido pelos ECTL, pelos Encontros de Comunidades de Tecnologias Livres. E apareçam em qualquer um destes 3 eventos. Há inscrições, os links para as inscrições e para os detalhes estão nas notas do episódio, portanto vão lá e espreitem. Depois, no dia 27 a 28 de maio, há em Coimbra a J-Nation,
uma conferência sobre Java e JavaScript, há apresentações e workshops com apresentadores nacionais e estrangeiros. Os 7 melhores mecânicos da Europa vão estar presentes. Espera, os 7 melhores mecânicos da Europa? Sim, é verdade. Mecânicos de quê? De automóveis? Sim. Ou de mecânica? Ok. Eu queria só fazer o breve apontamento que workshops em português se pode traduzir por oficinas, o que no caso dos mecânicos até faz todo sentido. Pronto. Que é que eu disse isto? Enfim, os bilhetes são pagos e são cerca de 100 euros, mas se quiserem um outro evento gratuito, podem ir aos encontros de comunidades de tecnologias livres no Porto, que vão ser no dia 29 e no dia 31 de maio. O tema é dedicado ao Dia da Internet, que foi no passado dia 7 de maio, e as atividades previstas são interessantes, interessantes o suficientes para eu estar aqui a empatar um bocadinho. No dia 29 vai haver uma apresentação sobre Router Freedom. Vai ser uma apresentação do Tomás Castro, dedicada à liberdade de escolha de router, e vai ser bastante interessante, de certeza. Depois, no dia 31, o Filipe Pereira vai fazer uma apresentação, aliás, uma oficina dedicada ao OpenWRT, que é um sistema operativo livre baseado em Linux para roteadores. Portanto, se quiserem comemorar o passado dia da internet, aliás, dia mundial das telecomunicações e da internet, têm estes 2 eventos para assinalar esse dia. Eu sempre assumi que o dia da internet era quando o homem quiser. Mas não. Aliás, o dia da internet é todos os dias, menos nos dias em que há apagões da rede elétrica ibérica. Pronto, sim, ou no caso de Espanha, quando a rede de telecomunicações vai abaixo. E há a Wikicon no dia 30 e no dia 1 de maio. Vai ser no Centro de Interpretação da Serra da Estrela, em Ceia. E deixa cá ver se já está publicadas as mais novidades. Já não vou ao site há uns dias. Eu ouvi dizer que há pessoas de um certo podcast que vão estar presentes nessa Wikicon. Sabes dizer-me mais alguma coisa sobre isso? Sim, ouvi dizer que pessoas que produzem 2 podcasts até, vão estar presentes e que vão cobrir o evento, como fizeram, aliás, anteriormente, na Wikicon Portugal 2024. A Wikicon Portugal 2025 acontecerá em Ceia nos dias 30, 31 e 1 de junho, 30, 31 de maio e 1 de junho, e como programa vai haver coisas que ainda não está tornado público. Já há algumas coisas no programa, nomeadamente uma visita noturna aos elementos históricos de Ceia. Sério, bem, tenho aqui, já aqui mais, na sexta-feira vai haver, além da sessão de abertura, uma demonstração de projetos de estágios da Wikimédia. Vai haver uma visita ao herbário da Universidade de Coimbra, ou uma apresentação do herbário da Universidade de Coimbra, porque a visita seria um bocado desproporcionada, porque isto é em Ceia. Depois vai haver uma oficina de Glam Wiki. E depois, no dia 31, há uma série de oficinas para níveis iniciantes, dedicadas à Wikipedia, ao Commons, ao Wikidata, ao Wikisource. Portanto, há aqui uma série de coisas interessantes. Também há oficinas de planeamento de projetos, gestão de eventos, de método de negociação e comunicação. Vai haver uma editatona com ligação do OpenStreetMap e Wikidata, e uma translaton, uma traduçatona, translatona, sim, não interessa. Sim. A tradução para português é uma grande molhada de tradução. Pronto. Há depois, mais tarde, a tal visita guiada noturna ao Centro Histórico de Ceia.
E no domingo dia 1 há um grande rally de fotografia da Serra da Estrela. E tenho coisas a dizer sobre isto, mas vai ser giro. Vamos andar por sítios a tirar fotografias e depois vamos andar a carregar. E a partir ecrãs de telefones também. Suponho que sim. E depois há um momento em que nos reunimos e carregamos as fotografias para o concurso Wiki Loves Heart. E pronto, eu gosto do nome do restaurante onde vai ser o encerramento. Como é que se chama o restaurante? Isso interessa-me. Hotel Camelo. Hotel Camelo, ok. É uma boa marca de cafés. Herança do saudoso comendador naveiro, que começou a sua carreira precisamente com a marca de cafés Camelo, que manteve até ao fim. Sim. Depois, no dia 16 de junho, há um Joint Code Sprint da Open Standards, Open Software, OGC e OSGeo, e ASF, aposto que é a Apache Software Foundation. Não tenho informações sobre isto. Isto foi a Joana e não deixou o link. Vou ter de lhe pedir. E pronto, é tudo em termos de agenda. Vamos às nossas notícias. Vamos então às notícias. Eu vou só rapidamente tentar fazer o separador das notícias. Há novidades do Bports. Houve 2 Q&As interessantes recentemente, no último mês. Há novidades, por exemplo, em nível de suporte de VoLTE para o Poco, para 3 dispositivos da Poco, e penso que não só na árvore, no ramo do Noble. Acho que o suporte irá ser integrado também no Focal. Novidades também no Teleports, que ainda não foram entregues, mas que serão, penso, a curto prazo, que é a capacidade de bloquearmos e desbloquearmos utilizadores, que é uma coisa que falta no Teleports. Aliás, o Teleports tem poucas funcionalidades até. Isso dava-me tanto jeito. Bloqueava todos os dias, caramba. Desbloqueava só para poder bloquear outra vez. Depois há um patch também para disponibilizar informação sobre a rede do Wi-Fi a que estamos ligados, que é uma coisa que falta. Não temos uma forma para saber o nosso endereço IP, o nosso endereço de servidor de DNS e tudo isso, e vai passar a haver isto. Há melhorias no suporte para MMS. Há também melhorias para suporte de drag and drop no Lomiri. Em termos de experiências, o Alfred anda a brincar com encriptação da diretoria home do utilizador. Basicamente replica a mesma funcionalidade que o Ubuntu tinha inicialmente com a encriptação da Home Directory, em que tu introduzes um código, uma password, ou um PIN, como quiserem aqui, e durante o login e a Home é desencriptada. Utiliza uma tecnologia um bocadinho diferente, utiliza o FS Script, que foi criado pela Google. O suporte ainda não está completo, mas no mais recente Q&A o Alfred fez uma demonstração bastante convincente da estabilidade e da funcionalidade. Portanto, isto irá provavelmente entrar no Noble, talvez não imediatamente com o lançamento do Noble, mas provavelmente num dos primeiros updates do Noble. E por falar em Noble, ainda deve de haver pelo menos mais uma OTA, uma atualização pelo ar do Focal, antes de haver um update para Noble. Portanto, já não deverá faltar muito. Penso que antes do fim do ano temos Noble. Algum comentário? Eu tenho medo de atualizar aquilo que tenho no telefone, porque da última vez que o fiz aquilo deixei de funcionar, enfim, deixaram de funcionar uma série de coisas. Como sempre, eu acho que vou estar sossegadinho, vou deixar-vos ir à frente, pôr o pé na água a ver se está fria, e depois por aí, quietinho, não, se funciona, não mexe, é o meu lema. Pronto, e novidades do Bports é só. Eu queria entrar por uma conversa a respeito de uma apresentação
feita pelo nosso amigo Michal Kohoutek, que ele fez no Linux App Summit e que é dedicada ao tema IA no desktop, e é basicamente uma proposta feita pelo Michal sobre a integração de IA no desktop Linux. Viste o vídeo? Vi o vídeo todinho, 2 vezes. 2 vezes? Por que não viste 3? Não vi 3 porque vi uma segunda vez, porque à primeira não percebi muita coisa. E à segunda vez não percebi quase nada. Mas daquilo que eu apanhei, o Michal, que é eslovaco, ele fez uma apresentação em que apresentava os resultados das suas experiências com LLMs e outros mecanismos de inferência estatística turbinada, como eu gosto de chamar, inteligência artificial, em Ubuntu, a correrem de forma local e sem estarem ligados à rede. Ou seja, em vez de estar a enviar dados para servidores alheios, fez as experiências no computador localmente. Sim. Agora, verdade se diga, o computador que ele usou é muito razoável. É mais razoável do que qualquer outra coisa que eu tenho aqui em casa. Uma coisa de cada vez. Mas terá tido algum sucesso relativo, apesar do cepticismo da audiência. Porque ele estava a falar para um grupo de pessoas que já anteriormente tinham falado sobre inferência estatística turbinada e que não são propriamente partidários favorosos da coisa. Não é? Ele teve sorte em sair de lá vivo, basicamente. Sim. Sim, ele é muito magrinho e, portanto, não o quiseram cozinhar. Basicamente, a proposta do Michal é que devemos aproveitar para conseguir integrar de uma forma inteligente e útil IA no desktop Linux. E ele diz que no desktop deve ser, em primeiro lugar, livre, software livre. Deve ser modular e configurável. Local sempre que possível. Integrado com o desktop. E deve poder aprender com os hábitos e preferências do utilizador, mas não comunicando os seus segredos para ninguém. E o que é que deve oferecer em termos de funcionalidades? Processamento de linguagem natural, ser multimodal, ou seja, entender texto, imagens, áudio e vídeo, permitir automatizar tarefas e integrar com ferramentas que já temos de forma comum no nosso ambiente desktop, como calendários, e, aplicações de e-mail, editores de texto, etc. Que tipo de coisas é que ele quer utilizar esta tecnologia? Olha, para fazer gestão de calendário, para fazer buscas na web, para integrar com as nossas aplicações de mensagens instantâneas, para, por exemplo, fazer sumarização, para poder fazer reconhecimento de objetos em imagens, havendo uma contextualização, para fazer traduções, como por exemplo o VLC já faz em traduções de vídeo de áudio em tempo real, para poder fazer integrações com LLMs locais ou opcionalmente na cloud, e para replicar um bocadinho a funcionalidade do Windows Recall. Não sei se já falamos aqui do Windows Recall. Sim, essa péssima ideia da Microsoft a juntar à coleção de péssimas ideias da Microsoft que ficarão para sempre no histórico manchado de péssimas ideias da Microsoft que deviam ter sido queimadas, enterradas numa urna e atiradas no fundo da Fossa das Marianas, que é o ponto mais fundo dos oceanos terrestres. Sim. Ou em alternativa serem atiradas a bordo de uma cápsula na direção do Sol. O conceito em si em abstrato não é péssimo, a implementação era terrível. Agora não sei em que estado é que está, porque eles reviram aquilo bastante, mas era bastante má e super arriscada em muitos aspectos, que comprometiam a segurança e a privacidade das pessoas. Coisas elementares, medidas elementares de segurança não, como a encriptação dos dados, não tinham sido feitas. Enfim, era uma atrocidade total.
Mas há outras formas mais inteligentes de se fazer isto e mais respeitadoras da privacidade e que, sobretudo, que sejam opcionais, né? E que sejam verdadeiramente opcionais, não opcionais a fingir. O que é que achaste em geral desta ideia de integrar esta IA no desktop? Pessoalmente, não sou muito a favor, mas não é por uma questão de preconceito ou seja lá o que for. É que, de momento, não vejo a utilidade para o meu dia-a-dia. Ou seja, não vejo nenhum problema que seja resolvido ou que precise de ser resolvido com essa solução. Eu tenho uma pergunta. Eu conheço vagamente o teu fluxo de trabalho. Não conheces nada. Conheço porque tu apresentaste. Fizeste uma apresentação sobre ele. Portanto, vagamente conheço. Não conheço em detalhe, mas conheço um pouco. E sei que fazes uma série de coisas e até criaste uma série de automações utilizando IA, até porque falaste disso aqui no podcast. Certo. Não vês aí naquela opção de criar novas automações até, uma possibilidade? Não, porque não é uma coisa que... Vamos lá ver. Quando eu tive necessidade de criar essas automatizações, nomeadamente scripts de Python para agilizar meia dúzia de tarefas, foi uma coisa absolutamente excepcional e extemporânea que eu não tenho... Ou seja, foi para resolver um problema que eu tinha naquela altura. Não é uma coisa que eu preciso fazer sempre. Agora, se me agradaria a ideia de ter um software devidamente compartimentado que corresse algum tipo de inferência estatística turbinada na sua caixinha, fechado no meu computador, sem acesso à rede, em que eu, por exemplo, preciso criar uma automação e lhe dou as instruções e ele cria e está feito, talvez. Uma coisa integrada no desktop para me auxiliar nas tarefas diárias, blá blá blá, não vejo necessidade. É inventar uma solução para um problema que não existe. E de qualquer maneira, só precisei de criar essa automação uma única vez para resolver um único problema e nunca mais voltei a fazer mais nada relacionado com isso. Portanto, se eu fosse alguém que precisasse fazer isso todos os dias, ou alguém que, sei lá, escrevesse código todos os dias e precisasse eventualmente de testar código ou de delegar tarefas, género, esta secção de código aqui, em vez de estar a perder tempo com isto, vou pôr a máquina a fazer e depois peço-lhe o resultado, revejo o resultado e integro isto no grosso do trabalho. Talvez, no meu caso, não. Nem sequer para criação artística ou literária, que já tive de fazer. No meu caso eu escrevo, ou pelo menos há uns anos, quando eu fazia programação cultural e artística e fazia também produção, e fazia mal chamado, não era jornalismo, mas eu geria sites de internet em que precisava de publicar textos sobre eventos, sobre livros, sobre coisas artísticas, isso tudo. Prefiro ser eu a escrever e nunca na vida iria recorrer, por exemplo, a um LLM para o fazer, porque a linguagem dos LLM parece-me banal e tem pouca criatividade. E eu tenho o meu próprio estilo também, portanto não vejo, eu pessoalmente não vejo necessidade de o fazer. Se era fixe ter uma máquina local na sua caixinha, compartimentada e isolada do resto do mundo para delegar algumas tarefas chatas, ou seja, para automatizar, por exemplo, tarefas repetitivas e mecânicas, talvez. Mas agora, nesta altura do campeonato, não. Se há uma coisa que eu gostava de ter no meu Home Assistant ou no meu computador pessoal, seria um assistente de voz? Sim. Com síntese de voz? Sim. Para automatizar certas funções de domótica? Sim. E que fosse plenamente local? Também. Mas isso é uma coisa muito específica. E isso é uma coisa que existe já no Home Assistant com o chamado Voice Assist, e se pudesse usar um LLM que corresse localmente, isso teria a sua piada, mas é mais um brinquedo do que uma ferramenta de facto com funções críticas. Bem, eu vejo aqui a utilidade, por exemplo, em termos de acessibilidade, em melhorar a acessibilidade do sistema.
poder automatizar algumas tarefas ou facilitar a interação, por exemplo, por fazendo via voz em vez de ter que fazer manualmente. Acho que pode trazer benefícios. Pode trazer benefícios para pessoas que tenham de facto problemas de acessibilidade com as interfaces visuais e de cliques que nós temos nos computadores. Por exemplo, pessoas invisuais, sim, ok, aí reconheço. Mas pessoas com não dificuldades existem já de movimento. sistemas desses a funcionar? Mas isto seria mais fácil, até porque há dificuldades com screen readers, até mesmo em Linux. É sempre um desafio para quem tem dificuldades em se mover também. E se calhar em alguns desses casos poder dar ordens vocalmente poderia ser revolucionário. Talvez sim, mas aí eu acho que é o chamado efeito de contaminação Iron Man. O pessoal vê o filme do Iron Man, vê o Jarvis a reagir aos comandos de voz e pensa assim, aí era tão fixe ter um computador. Enfim, que reagisse à minha voz e tivesse capacidade de deslindar exatamente que instruções é que eu estou a dar. Porque o problema, por exemplo, eu ainda fiz uns testes no Raspberry Pi. Isso por acaso é uma das coisas que ele fala, que é os intents, as intenções. Exato. E a forma como ele integrou uns milhares de frases para conseguir um conjunto mais reduzido de intenções. Na forma como interagia, e isto apenas acho que era apenas para o calendário, para poder marcar marcar coisas no calendário. Eventos no calendário, sim. Compromissos. Sim. Acho que isso poderia ser bastante útil. Sim, como é que chamava aquele projeto que morreu com o assistente de voz? Como é que chamava aquilo? Havia uma versão para Raspberry Pi. O Mycroft, adaptado para Raspberry Pi, sim. O PyCroft. Ainda fiz umas experiências com PyCroft, mas aquilo, eu não sei se aquilo processava, aquilo não processava localmente, acho eu. Não inteiramente localmente, não. Não tinha intents, não tinha suporte para intents. Pois não, e as instruções e as perguntas e as instruções em geral tinham que ser muito precisas e fraseadas de forma muito cuidada, e eu, maior das vezes, encontrava muitas vezes a soltar imprecações na direção do aparelho porque ele era burro e eu estava constantemente a chamá-lo, meu burro do c... e várias vezes. Sim, mas é precisamente o tipo de coisas que, por exemplo, que a malta do Home Assistant mostrou que ao adicionar os intents que é ultrapassada isso e a utilização de modelos em geral melhorou muito, e modelos com memória de longo prazo que melhoraram bastante a interação. Eles fizeram demonstrações no Home Assistant, no State of the Home, do Open Home, e foram bastante interessantes. A interação está muito mais fluida e muito mais natural com essas melhorias. Não sei se já achaste a ver esse vídeo. Vi parcialmente, não vi o vídeo todo porque aquilo é longuíssimo, mas vi uma parte. Não, isso interessava-me imenso para o Home Assistant, mas depois traz-me outros problemas de logística e de distribuição dos pontos de escuta ao longo da casa. E da alimentação elétrica desses pontos de escuta, porque depois são muitos aparelhos ligados à corrente, sempre ali a chupar ali um watt ou dois, e tudo somado, aquilo depois está ali o dia todo a papar a eletricidade. É um bocado chato. E eu sei que a gama do Home Assistant já tem uns microfonezinhos assim pequeninos e tal, que tu podes colocar em pontos. E tem mais, e tem um novo assistente que é maior, mas tu podes ativá-los e desativá-los e outras coisas elétricas com detecção de presença na tua casa. Sim, mas isso implica a presença de sensores de ondas milimétricas
Ou não necessariamente, mas essa é uma das opções. Detectam Essa a é presença de corpos humanos. essa seria a opção mais dispendiosa. Pois. Mas pode usar detecções de infravermelhos, que é bem mais barata. Sim? Sim, é extraordinariamente mais barata. E que tens aparelhos que duram, com uma pilha que te duram 2 anos. Mas são passivos ou ativos esses detectores infravermelhos? São passivos. Ok, isso já é mais interessante. Portanto, detectam o calor do corpo humano, ativam o sensor daquela divisão. E o movimento. Eles detectam movimento, basicamente. Mas os detectores de movimento... Espera aí, os detectores de movimento eu já tenho. Então, esses têm pilhas que duram 2 anos e podes comprar pilhas recarregáveis. 2 anos mais ou menos, porque na vida real, se por exemplo uma divisão tiver muito movimento de entrada e saída, eles acabam por durar menos. Não. Sim. No escritório, é que é um dos sítios onde eu passo mais tempo, tenho 2 e já estão a durar mais de 2 anos. E tenho 2 a apontar. Eu tenho um mesmo aqui atrás de mim. Portanto, tenho um ao meu lado e tenho um atrás. Não é perceptível, mas debaixo daquele X-Wing está um detector de movimento. Sim, eu tenho 2 desses. Esse sensor é o que me liga a maquinaria toda de manhã. Quando eu entro no escritório, o sensor detecta a minha presença, manda as instruções para a tomada onde eu tenho ligado o computador e o computador liga-se todo automaticamente e já tenho uma lista de aplicações pré-programadas para lançarem de forma automática. Ou seja, eu entro e em poucos segundos, é um Raspberry Pi, sento-me, já tenho tudo aberto para trabalhar. Portanto, é o cúmulo da preguiça. É o cúmulo da preguiça. Mas eu tenho 2 desses aqui no escritório e a bateria está a durar há já mais de 2 anos, portanto. Então são as baterias que eu compro que são baratuchas, deve ser disso. Pronto, não sei, estas vinham com ele, com os dispositivos. Um está ao meu lado e sempre que eu me mexo ele detecta-me, o outro só me detecta por trás da cadeira. Portanto, quando a cadeira se mexe, ele consegue detectar-me, o outro não. Mas voltando à vaca fria, os interfaces de voz são interessantes e se tiverem capacidade de correrem localmente sem gastarem assim uma quantidade absurda de recursos, eu estaria interessado nisso. Mas tem que ser absolutamente locais e compartimentados. Não pode haver transmissão de dados para lado nenhum. Mas sim, essa é uma das premissas dele. Para tudo isto, que qualquer opção de integração para fora tem que ser inteiramente opcional. Sim, mas agora dentro do mesmo tópico, ele enviou-nos uma lista das especificações da máquina que ele usou para fazer esses testes. Queres falar sobre isso? Sim, uma das coisas que ele fala logo no início é que isto é uma experiência e que ainda não é para todos. Os recursos de hardware são significativos e confirma-se são. Deixa cá ver o nosso grupo. Esta máquina é melhor que qualquer uma das que eu tenho aqui em casa. Sim, ele tem um Ryzen, não sei das quantas, que é tipo Ryzen 4 vezes 9, melhor do que a coisa que eu tenho 5900. Sim, um Ryzen 9 5900 com 24 cores, 64 GB de RAM, isso também tenho. Núcleos, filho, núcleos. E depois significa também importante é que ele tem uma Nvidia GeForce RTX 3090, eu tenho uma 3060 GTX, portanto a dele é significativamente melhor. Isto era o topo de gama da Nvidia há uns anos, não está ao alcance de todos, né? E ele utilizou isto para correr o modelo e para fazer treino também. Portanto, é algo que ainda não é acessível a todos, e este é um projeto, parece-me que, como ele diz e bem, para ser realista daqui a uns 5 anos, se calhar. Sim, são coisas que só estão acessíveis a países ricos como a Eslováquia. Não, mas mesmo no contexto europeu, e conhecendo como eu o conheço, ele tem uma profissão que é
generosamente bem paga e, portanto, mesmo no contexto eslovaco ele ganha muito acima da média. No contexto europeu ganha na média de cima, e no contexto português ele podia vir cá passar férias e comprar-nos a nós os dois como escravos e nós aceitávamos de bom grado. Portanto, é para verem a pipa de massa em que ele navega todos os dias. Malandro. É verdade. Pronto, e com isto nós já chegamos ao fim do nosso tempo por hoje. Resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carronto, pelo Miguel, e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana! Saudações à comunidade maori do outro lado do mundo. Kia ora taino aqui tera wiki.